Olá, boa noite para você. Começamos mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, é aquele programa que não fala só sobre saúde e qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Hoje temos vários assuntos a tratar. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, não é? Que é esse mês de combate e prevenção ao suicídio. Precisa se falar mais sobre suicídio, porque assim é possível prevenir esse tipo de problema. E vamos falar também sobre algo que está sendo muito comum aqui em Petrópolis, que são casos de picadas de escorpiões. E quem vai falar com a gente já vai falar diretamente com ela agora, que é a coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, a doutora veterinária, médica veterinária, Beatriz Pellegrini. Alô, doutora Bia? Alô, Lu, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, a gente vem ouvindo falar sobre esses casos, não é, que vem acontecendo em Petrópolis com relação às picadas de escorpiões, né? Eu queria saber se já se sabe mais ou menos, já se foi mapeadas as regiões que têm sido registradas essas picadas. Então, Lu, a picada de escorpião, ela gera um SINAM, né? Que é uma notificação compulsória, e a gente recebe essa notificação lá na Vigilância Ambiental. Na verdade, assim, esse ano, a gente teve 19 casos até agora. Uhum. As localidades, elas são, assim, variadíssimas, né? A grande maioria mais próximo de zona rural, né? A gente tem, por exemplo, Araras, Bonfim, Brejal, Correias de Itaipava, Madame Machado, Nogueira, Pedro do Rio, Secretário, né? Uhum. Essa área mais urbana, a gente tem menos. Teve um caso no centro, teve um caso na Castelânia e um no Retiro. Entendi. E tem alguma causa para isso vir ocorrendo em Petrópolis? Afinal de contas, a gente ainda está no inverno, né? Assim, no nosso imaginário, a gente pode pensar que esse tipo de animal, que não é inseto, é um animal mesmo, porque é um aracnídeo, né? Como você havia me explicado, esse tipo de animal prolifera com o aumento das temperaturas e a gente ainda está no inverno. Tem alguma explicação? Então, na verdade, o número de ocorrências esse ano ainda não está alto. Uhum. No ano passado a gente teve bem mais. Ah, é? Né? Uhum. A gente já está em setembro, né? Estamos com 19 casos, e no ano passado a gente teve 31. Sim. Né? Então, mesmo você considerando que vai chegar o verão, talvez a gente nem atinja o mesmo índice que ocorreu no ano passado. Entendi. Agora, a causa, eu te diria que assim, em primeiro lugar, 19 acidentes com escorpião não significa que foram 19 acidentes com escorpião amarelo, que é o escorpião peçonhento, causador de acidentes graves que nós temos nessa área. Uhum. A gente também tem outras duas espécies, né? O Testylus, que é bem raro, e o Costatus, que é mais frequente e que causam acidentes também. Porque é um animal que, assim, ele não agride ninguém, ele não ataca ninguém, ele se defende. Mas se você vestir uma roupa que ele está dentro, se você pisar nele, se você calçar um sapato e ele estiver dentro, com certeza ele vai picar, sendo o da espécie peçonhenta ou não. Desses 19 casos, a gente só tem o relato de que eles aconteceram. Nem sempre a gente tem condição de identificar a espécie. Nem sempre o exemplar é levado até o local de atendimento. Nem sempre, quando a gente vai fazer a investigação, a pessoa é capaz de relatar exatamente como ele era. Porque eles têm diferenças morfológicas que, se a pessoa souber descrever direitinho como foi o animal que causou o acidente, a gente sabe dizer se ele é do peçonhento ou não. E é possível evitar essa proliferação? Como é que é? Quais são as orientações da vigilância ambiental? Olha, eu nem poderia te dizer que está havendo uma proliferação. Uhum. Uma coisa que eu acho que está favorecendo o aumento do número de casos é que cada vez mais a gente constrói condomínios próximos de matas. O escorpião, ele é um animal silvestre,
principalmente as duas espécies que não são peçonhentas, elas são altamente silvestres. Então, à medida que você vai construindo dentro das matas, próximo das matas, você faz com que isso aconteça com mais frequência, porque o escorpião ele se alimenta basicamente de baratas. Dentro do ambiente silvestre, ele tem bastante dificuldade de conseguir o alimento dele. Agora, numa área mais urbana, dentro de um condomínio, em casas e tudo mais, se não houver um cuidado com o lixo, com o acondicionamento do lixo, com a manutenção dos quintais, você pode ter uma circulação maior de baratas e fica muito mais fácil para ele se alimentar nessa situação do que dentro da mata. Então isso faz com que eles se aproximem das casas. Eu não acho que esteja havendo um aumento da população de escorpiões. O que eu acho é que a gente está cada vez mais adentrando a mata. A gente que está invadindo o espaço deles, na verdade, então, né? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a pessoa é picada, né? Quais os riscos que ela vem a correr, assim? Quando isso acontece, o que ela precisa fazer imediatamente? Olha, e se ela não fizer imediatamente, o que pode acontecer? Quando uma pessoa é picada por escorpião, em primeiro lugar, ela não deve de fazer nada além de se dirigir a uma unidade de atendimento. Ela não deve colocar nada, tomar providência nenhuma, ela deve de ir para o atendimento. Existe uma variação muito grande da intensidade de dor, dependendo da espécie que ocasiona o acidente. Quando o acidente é provocado pelo escorpião amarelo, que é o escorpião peçonhento, perigoso no caso, acidente perigoso, a dor é extremamente intensa. Então não resta dúvida de que essa pessoa vai procurar atendimento porque ela vai necessitar de atendimento para a dor intensa que ela está sentindo. As outras duas espécies já provocam muito menos dor. De qualquer forma, a recomendação é que não se faça nenhum tipo de tratamento em casa e que se vá direto para o atendimento. Sim. Agora, é verdade que não se deve matar o escorpião? Você não deve de destruir o exemplar e se você puder capturar com segurança, ele deve ir junto da pessoa acidentada. Entendi. Porque se ele for da espécie que não é peçonhenta, a pessoa não precisa fazer a aplicação de soro, né? Então, Capturar... que é até melhor para ela. Ela faz só o atendimento para a dor e ela não precisa fazer o soro contra a picada do escorpião, se não for o amarelo. Sim. Quando a pessoa mata o animal, ela pode causar um grau de destruição que a gente não seja mais capaz de identificar que espécie é aquela. Agora, quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental? Como é que pode fazer? Claro que pode. A gente está lá à disposição de 8 às 17, de segunda a sexta. Qual o telefone? 2291-1594. 2291-1594. O importante é que as pessoas mantenham, não é, os seus quintais mais limpos para que não tenha ali alimento, né? Para que o escorpião não se sinta atraído a se alimentar por baratas e outros insetos nos quintais das pessoas, né? E tem uma coisa também com relação ao escorpião amarelo, ou peçonhento, ou perigoso, que ele se adaptou muito bem às redes de esgoto, né? Diferentemente das outras duas espécies que são muito silvestres. Além das pessoas terem sempre que ter um cuidado extremo com o acondicionamento do lixo, com a manutenção dos quintais, elas devem de tomar muito cuidado sempre que houver uma obra na rua, por exemplo, que vai abrir galeria de esgotos, que vai abrir galerias fluviais que estão desativadas, sabe? Porque nessa situação, esses animais que estão nas galerias, eles podem migrar para as casas das pessoas. Nesse momento, elas têm que prestar muito mais atenção com o perigo de acidente. Entendi. Tá certo, doutora Bia. Eu quero agradecer
pela sua participação aqui no Bem Saúde, e a gente está sempre à disposição caso a coordenadoria queira divulgar e orientar a população para esse assunto e sobre outros assuntos também. Obrigada a você, Luciane. A gente também está sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, eu conversei então com a coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, a médica veterinária Beatriz Pellegrini, que falou um pouquinho aí sobre as orientações da Vigilância Ambiental com relação aos escorpiões em Petrópolis. Ela disse que esse ano até os casos de picadas acaba que o índice está menor do que comparado ao ano passado. Bom, o Bem Saúde faz um rápido intervalo e volta já já. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. De volta com o Bem Saúde. Bom, você sabe que estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil há um suicídio a cada 45 minutos, gente. É um assunto que a gente precisa conversar muito, realmente. E no mundo, há uma tentativa a cada 3 segundos e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a 1 milhão de suicídios no planeta. E provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de morte entre jovens, preste atenção, entre jovens de 15 a 29 anos. É a principal causa, é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E num esforço aí de combater e conversar e falar mais sobre o assunto, a Organização Mundial de Saúde definiu o dia 10 de setembro, né, como o dia de prevenção ao suicídio. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o psiquiatra Eduardo Birman. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Saúde. Eu que agradeço, Luciane, mais uma vez essa oportunidade. Sempre muito bom ver o teu programa. Né? No passado a gente esteve aqui conversando, também falando sobre suicídio, né? E também sobre aquela série famosa, série, né? Que é a 13 Reasons Isso, Why. exatamente. Falar um pouco sobre essa questão também. E Isso. A gente está falando exatamente sobre essa coisa do aumento de número de suicídios nos jovens, né? É possível evitar esse... A gente pode falar de uma epidemia, realmente. Com certeza. Hoje... É possível evitar? Sem dúvida nenhuma, é uma morte evitável, né? Porque não é uma morte natural. Então, é uma morte que a gente pode evitar que ela aconteça tomando as providências necessárias, sabendo como abordar essa situação. Como você falou, né? Hoje em dia o que chama a nossa atenção é a faixa etária, né? Uns 15, 20 anos atrás, a principal faixa etária de tentativas de suicídio e de suicídio estava acima dos 40 anos e os idosos. Hoje, o grande exponencial, o crescimento exponencial é exatamente nessa faixa dos 15 aos 29 anos de idade, ou seja, final da adolescência e início de idade adulta. E existem várias razões para isso estar acontecendo, várias hipóteses, né, para isso estar acontecendo. É muito importante que a gente quebre alguns tabus, e a gente está fazendo isso aqui no seu programa. Falar sobre o assunto é fundamental. Não ter medo de abordar, não ter medo de perguntar, não ter medo de chegar perto de uma pessoa que você perceba que está com um comportamento diferente, mais arredio, parou de fazer suas atividades habituais, suas atividades prazerosas, e
realmente chegar e perguntar a essa pessoa o que está acontecendo, se ela está precisando de ajuda. Existe um mito, né? Existe muita gente que acredita que perguntar a alguém se ela está pensando em fazer alguma coisa contra ela, né? Se ela está passando por alguma dificuldade, as pessoas acham que eu posso dar uma ideia. Não, a ideia já está lá, né? E uma coisa muito importante da gente salientar é que a estatística que a gente tem hoje da OMS é que 96,8%, tá, das tentativas de suicídio e dos suicídios estão ligados a transtornos psiquiátricos, a transtornos mentais, principalmente a depressão, o transtorno bipolar em seguida, e o uso de substâncias, o abuso de drogas, né, o abuso de substâncias psicoativas, tá? Então, a gente hoje tem, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que aqui no Brasil é a representante oficial do mês do Setembro Amarelo, junto com o Conselho Federal de Medicina, tá? Esse ano, desde 2014, a gente conduz essas campanhas. A gente hoje em dia, esse ano, a gente está colocando assim, a tentativa de suicídio é uma emergência médica, tá? Então, não é para se fazer alguma coisa assim em casa ou esperar um atendimento. Não, tem que se levar a pessoa ao hospital, tem que se chamar o SAMU se for necessário, entendeu? Tem que se ir a uma emergência e, de preferência, uma emergência psiquiátrica, devido à relação estreita que existe entre a tentativa de suicídio e os transtornos mentais, né? E depois dar uma continuidade a esse tratamento, porque é extremamente comum que, após uma tentativa de suicídio, que num primeiro momento, graças a Deus, foi frustrada, a pessoa volte a tentar, se não for tratado o quadro base. Bom, a gente sabe que a maior parte da população não tem plano de saúde, muitas pessoas dependem da saúde pública, e essa é uma questão que preocupa muita gente, né? Claro. Às vezes as pessoas querem, sim, buscar uma saúde mental, mas não tem recurso suficiente. Por exemplo, em Petrópolis, se a pessoa necessitar ali de um apoio psiquiátrico ou de um apoio psicológico, Certo. ela tem onde recorrer? Sim, claro. O município tem o ambulatório de saúde mental, que há pouco tempo saiu ali da Floriano Peixoto e está hoje na Dom Pedro, com uma acessibilidade muito melhor. Existe o CAPS adulto, existe o CAPS álcool e drogas para quem tem problemas com o uso de substâncias. Dentro do ambulatório de saúde mental, como eu falei, que fica hoje em dia ali na Dom Pedro, você não tem apenas psiquiatras, você tem psicólogos, você tem assistentes sociais, você tem... Então, é possível buscar ajuda dentro da rede, dentro do SUS, sem dúvida nenhuma. No caso de uma tentativa efetiva, né, o melhor seria, primeiro, ir a um hospital geral, uma emergência, aqui no caso do município, no Alto da Serra, ou as UPAs, para que a pessoa saia do risco de morte. Depois disso, aí sim, encaminhada ao ambulatório de saúde mental, ao Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira, né? Então existem recursos. É claro, como todo serviço público, isso não é uma questão petropolitana, isso é uma questão nacional, às vezes as filas são um pouco grandes, mas isso não deve impedir ninguém de procurar, e nós temos sim recursos aqui em Petrópolis para que isso ocorra para as pessoas que, por exemplo, não têm um plano de saúde ou não têm condições de arcar com uma despesa médica particular. E aí é importante quem está em casa, que de repente está triste, está com esse tipo de pensamento, que possa procurar ajuda, porque há sim luz no fim do túnel. E também a pessoa que está, o pai, a mãe, o amigo, está sempre observando, porque o suicídio é algo muito silencioso, né? Às vezes a pessoa parece estar bem,
mas Exatamente. dá alguns sinais Na muito verdade, delicados, né? na verdade, é assim, quando uma pessoa que você já observou que eventualmente pode estar, por exemplo, aparentando um quadro depressivo e de uma hora para outra parece que ela ficou mais tranquila, mais calma, talvez esse seja o momento mais perigoso. Porque uma característica de quem tem a ideia suicida é o que a gente chama de ambivalência, né? É uma espécie de gangorra, né? A gente costuma dizer o seguinte: a pessoa não quer se matar, a pessoa quer acabar com um sofrimento muito intenso que ela tem e ela, naquele momento, ela não vê uma outra alternativa para acabar com esse sofrimento que não seja acabar consigo mesma, né? Então, essa ambivalência existe por causa disso. Eu não quero exatamente morrer, mas eu não estou vendo outra alternativa para acabar com o meu sofrimento que não seja me matar, né? Nesse sentido, a gente também tem que se preocupar com pessoas impulsivas. Às vezes você sofre um baque, entendeu? E você tem uma personalidade mais impulsiva e você toma uma atitude que às vezes pode não ter volta, tá? Mas como a gente estava falando, a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que, por exemplo, a gente já sabe que tem um quadro de depressão ou faz uso de substâncias, de drogas ilícitas e tudo mais, porque quando ela fica muito calma, a ambivalência pode ter desaparecido, ou seja, ela já tomou a decisão de como ela vai fazer. E por incrível que pareça, quando se toma a decisão, a pessoa fica mais tranquila. É o contrário do que a maioria pensa. A maioria vai pensar que vai ver uma pessoa em tentativa de suicídio numa agitação muito grande. Não, quando ela toma a decisão de que ela vai efetivamente se matar, o que você pode ver é uma tranquilização, porque a decisão foi tomada. O importante é a pessoa estar sempre atenta e procurar aí esses locais que o Dr. Eduardo comentou com a gente. Eu quero agradecer a sua entrevista. A gente conversou agora com o psiquiatra Eduardo Birman, que falou um pouquinho aí sobre o Setembro Amarelo e também falou sobre como evitar o suicídio, sobre como combater os índices de suicídio que cada vez mais vem aumentando no Brasil. E agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre mundo pet. E a ideia agora é falar para você que de repente está pensando em adotar um bichinho de estimação e quer algumas dicas. Quem vai falar é a médica veterinária Priscila Mesiano, da clínica Amigo Bicho. Dá uma olhadinha. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com Dicas Vet Mundo Pet. Eu, doutora Priscila Mesiano, e essas gracinhas aqui, que são esses filhotinhos que estão para adoção. São 4, 2 machos e 2 fêmeas. Bom, hoje a gente vai falar para você, que de repente se você quiser adotar um bichinho desse ou adotar algum outro bichinho, o que você deve fazer com relação a xixi, cocô, educação e muito mais. Olá, doutora Priscila, seja bem-vinda de volta. Estou sendo arranhada nas costas. Então, o que a pessoa adotou um animal, o que fazer? Então, quando a gente fala de filhotinho, uma dica boa é você ter um bichinho de pelúcia, sem olho, sem nariz. Existem alguns bichinhos que também têm aquecimento e que são muito bons, que imitam a mãezinha, porque o filhotinho saiu da ninhada, saiu da mãe, então as primeiras noites são meio complicadas. Ter também um rádiozinho ligado, uma musiquinha ambiente ou até a televisão ligada, um calmantezinho é bom para o bichinho ficar ambientado. Você que brincou o dia inteiro em casa com um cachorrinho ou com um gatinho, tirar uma blusa sua, uma roupa sua, deixar com o bichinho na hora de dormir também é uma dica, porque ele sente seu cheiro e fica mais calminho. Com relação à alimentação, seja um filhotinho gato ou cachorro, deve comer pelo menos de 4 a 5 refeições por dia, porque um filhote precisa de um ganho calórico grande. Então, nada de 2 refeições, sempre 4 a 5 por dia. O gatinho pode ficar com a raçãozinha à vontade, porque gato belisca o dia inteiro. Água sempre à vontade. E com relação ao xixi e cocô, com relação aos gatinhos é fácil, porque o gatinho já vem habituado, já nasce instintivamente com o hábito de fazer as necessidades na caixinha de areia, de enterrar, mas com o cachorrinho já é mais complicado. Então, uma dica boa é, você escolhe o ambiente onde você gostaria que seu cachorrinho fizesse suas necessidades. Então, por exemplo, na lavanderia da casa. Então, na primeira semana, você vai cobrir toda essa área com um jornal. Depois que o cachorrinho se alimentar, você vai deixar o cachorrinho preso ali na área de serviço, toda coberta com um jornal.
jornal. Fez o cocôzinho no lugar, parabeniza o bichinho, pode dar um brindezinho, uma frutinha, um biscoitinho para beber, brinca com ele para dar os parabéns. Vai fazendo isso durante toda essa semana. Uma semana depois você vai tirar uma tira inteira de jornal dessa área de serviço. Conforme ele for fazendo direitinho, a cada semana você vai tirando uma tira de jornal até deixar restrita aquela áreazinha de jornal que você quer deixar. Se o cachorrinho fez errado, fez do lado de fora do jornal, você volta a estaca zero tudo outra vez e começa tudo de novo. Cobre a área toda outra vez. Isso é um condicionamento. Tendo paciência e perseverança, você vai conseguir fazer e o cachorrinho vai realmente aprender que é no jornal que ele tem que fazer. Agora, com relação ao animal que precisa ficar, porque nem todo mundo consegue ficar 24 horas com o animal, né? Precisa trabalhar, adotou, mas precisa trabalhar e o bichinho fica sozinho. O que fazer para diminuir os riscos de destruição dos objetos da casa, por exemplo? Tanto o filhote quanto o adulto podem roer coisas? Podem. Principalmente o adulto que fica muito tempo sozinho e que é um cachorrinho ansioso. Tem raças que são muito ansiosas, então eles tendem a roer e muitas vezes é perigoso, porque tem cachorros que levam choque, podem virar óbito com choque. E existem repelentes de objetos, né? Tem produtos que se compra na pet, que tem um gosto ruim e que não fazem mal ao animal, que você pode borrifar nas coisas que você não quer que o animal roa. E a outra coisa é ter sempre brinquedos variados. Se deixar sempre os mesmos brinquedos ali à disposição, fica enjoado pro cachorrinho ou pro gatinho. Quando chegar em casa, ter tempo e paciência de brincar com ele para gastar as energias também. Com relação a gastar a energia do animal, a partir de quando já pode levar um bichinho, de repente, cachorro, né? Para passear, para andar? O cachorrinho só pode ir à rua 20 dias depois da última dose da vacina, 20 dias depois da 4ª dose da vacina. Antes disso, ele não pode ir à rua de jeito nenhum. Enquanto isso, é brincar bastante dentro de casa. Depois disso, já pode começar a passear em horários frescos e sempre caminhadas leves, levando uma aguinha para o animal também. Quero agradecer essa conversa que eu tive aqui com a veterinária Priscila Mediano. Logo mais a gente volta com outras dicas. Tchau!